Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Jéssica, beleza? Tô te vendo, hein? Tô te falando isso porque eu vou contar um caso engraçado para vocês. Ontem eu estava numa aula e uma aluna foi lá, entrou e esqueceu que a câmera estava habilitada, entendeu? Então, e aí, pô, ela passando lá pela casa, os familiares, todo mundo falando com ela. Então, assim, mas aí na hora que eu percebi que ela não sabia, eu desabilitei a câmera dela, mas já era tarde. Então ela já via ela brincando com o cachorro, todo mundo tinha visto, né? A sala inteira viu ela brincando com o cachorro e tudo mais. Então, mas até que não foi nada demais, não. Mas realmente a gente não tinha, a gente não sabia, né? Ela também não sabia. Deixa eu só responder uma ligação aqui um minutinho. Bom, vamos começar, né, pessoal? É um ótimo dia para vocês, uma ótima terça-feira, né? Animado, a gente tem que começar a semana assim. Sei que está todo mundo aí para baixo aí por causa da quarentena, mas vamos animar, né? Daqui a pouco tem alguma live maneira para a gente ouvir aí, quarta-feira, quinta, tá? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, tá? Para explicar o contexto. Bom, vou falar um pouquinho, né? Se vocês sentirem que tem algum áudio fundo aí, um áudio sumido aí, tenta ver quem é aí. Tá? Bom, e aí eu vou trazer para vocês aqui, tá? Vou trazer para vocês um pouquinho da APS também hoje, tá? Vou mostrar um pouquinho de como é que vocês podem fazer a APS, entrar aqui na turma de vocês, estatística, tá? Sempre lembrando, a gente sempre vai ter aula virtual, toda terça, 10 horas, tá? Isso não vai parar enquanto a quarentena não acabar. Quando a quarentena acabar, a gente vai ter aula presencial. Bom, algumas, eu não estou gravando todas as aulas, tá? Eu estou gravando algumas, tá? E o motivo básico é porque todas essas aulas têm no YouTube, cara. Então, assim, quando a aula for, tipo, que nem agora, a parte da APS, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre a APS, eu vou botar para gravar, tá? Eu não sei se eu já falei sobre a APS. Vocês lembram se eu já falei sobre a APS? Não. Escrevam aí no chat ou então habilitem o áudio. Não, beleza. Obrigado, Jéssica. Então, assim, sempre que tiver uma parte assim, um pouco mais prática, aí eu gravo. Então, hoje eu vou fazer isso, vou gravar e aí vou colocar lá, tá? Bom, só para a gente falar um pouco sobre a avaliação, tá? A gente está gravando. Olha só, bom, APS aqui, tá? APS, nós vamos ter dois trabalhos, tá? Um que o trabalho que vai substituir a V2. Esse trabalho aí, ele vai entrar em breve, né? Porque a gente tem todo um formato de mandar para a coordenação, a gente dá uma olhada, a gente também está ajustando alguns trabalhos. Então, tudo isso aí. Agora, a APS já está liberada aqui, tá? Eu vou até colocar aqui, vou configurar a data de entrega, tá? E vou explicar como é que vocês vão fazer essa APS, tá? Essa APS tem muito a ver com o tema que a gente está trabalhando, tá? Então, tá aqui, ó,
em 27 de maio, data da entrega, então vou levar de maio, olha, vou botar dia 15 aí, dia 10 de junho, não lembro quando que é, deixa eu ver quando que é a semana de AV2, só para entregar aí mais ou menos, ter uma data coerente aí. Olha, vou botar dia 1, dia 5 de junho, que é quando fecharia a semana de AV2. Então, vou botar dia 5 de junho. Então, não percam essa data, por favor, porque esse dia 5 de junho é o dia que eu vou fechar o sistema, né, todos os recebimentos, e aí depois de receber por e-mail, gera um caos. Então, tá aqui, ó, 11h59, tá? Então, do dia 5 de junho, tá? Vocês já podem enviar, tá? Vou deixar já permitido o envio, então já pode enviar já a partir de 5 de abril, quer dizer, então já está aberto para o envio. E vamos dar uma olhadinha no que é para fazer, tá? Isso aqui, na verdade, é para estudar um pouquinho da gaussiana. Só que eu queria fazer alguma coisa com Covid, mas com Covid a gente não tem alguns dados para gerar gaussiana e tudo mais. Então, eu vou abrir, vou deixar essa do jeito que está aqui, tá? Qual é a ideia dessa gaussiana? Tá? É uma pesquisa com 30 casais, tá? Então, não tem problema se vocês quiserem fazer com casais homoafetivos, só conversa comigo que aí o formato do gráfico é um pouquinho diferente, tá? Então, mas é só me chamar no privado aí. Se vocês forem fazer casais homoafetivos, tá? A única diferença é que quando vocês, em vez de terem homem e mulher, ou mulher e homem, vocês vão ter mulher, homem com homem aí, só que aí vocês fariam 2 gráficos, tá? Dependendo do tipo do casal, tá? Mas caso vocês façam essa peça que está aí, que é o que eu já tinha proposto, vocês colocariam o seguinte: um eixo a mulher e outro eixo o homem. Aí não importa qual o eixo, não, se é Y, se é X, tá? Bom, e aí vocês vão pegar esses 30 casais, tá? E eu vou simular isso agora, tá? Vou simular. Aqui está dizendo que vocês precisam fazer um gráfico de dispersão em Excel. Então, vou compartilhar o meu Excel para vocês entenderem como é que é isso, tá? E aí, como está gravando, aí quer dizer, quem não assistiu agora vai poder ver a gravação, então depois vocês com calma pegarem a gravação e fazerem, tá? Então, deixa eu compartilhar meu Excel aqui. Bom, vocês devem estar vendo o meu Excel aí, tá? E qual a ideia? A ideia é colocar aqui, por exemplo, a idade, né, do homem, por exemplo, ou a idade da mulher. Tá? Vou jogar isso aqui para um... E aí eu vou botar aqui o casal. Beleza. Legal. Aí, no primeiro casal, no casal 1, por exemplo, aí você vai botar, por exemplo, aqui, vou botar o número de casais de 1, 2, 3 até 30. Isso aqui nem precisaria botar porque ele já tem a numeração ali, mas isso aqui a gente não vai usar. É só para dar uma organizada, mas aí, digamos que eu vou pegar a idade do homem. Então, o cara tem 24 e a mulher tem 22. Aí, depois, o cara tem 22, a mulher tem 25. Vai pegando os casais aí. Tentem pegar casais, né, de diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, vai pegar um casal de 35, né, e 38. Aí, de repente, a voz de vocês, seu avô com 65, sua avó com 62, tá? Então, ir pegando esses valores aí, tá? E aí vou pegar valores, né? Tô chutando aqui alguns valores, tá? E aí pega os pais de vocês. Não precisa perguntar, vocês podem ir no Facebook, olhar ali mais ou menos o pai. Então, tentar pegar o máximo possível. Então, digamos que a gente consiga lá os 30 casais. Aí, o que vocês vão fazer? Tá?
Depois, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer um gráfico, tá, de dispersão. Então, vai selecionar o homem e a mulher, tá? Os dois vão vir aqui em inserir, tá? E aí vocês vão inserir gráfico de dispersão, tá? Bom, aí ele vai colocar aqui um título, aí você bota aqui idade da mulher versus idade do homem. Vocês só tem que tentar localizar, né, quem é a variável. Então, vocês peguem um ponto para saber qual é onde está o homem, onde está a mulher. Então, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui, tá? É um ponto onde tem esse eixo Y aqui, ó, 18 e 19. Esse ponto aqui não dá para ver, mas tem como vocês identificarem onde está a mulher e onde está o homem aí em termos de eixo, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Tá? É só vocês pegarem um caso distinto. Por exemplo, vou botar mais um caso aqui, ó. Sei lá, o homem com, sei lá, 35 e a mulher com 60. Tá? E aí vou fazer esse gráfico aqui, ó. Tá? Então, aqui, por exemplo, olha, a mulher aqui, ó, o homem aqui, nesse caso aqui que a gente fez, eu só botei um valor a mais. Ó, aqui 60, então a mulher está nesse eixo. Tá? Então, aqui o eixo Y é a mulher. E, no caso, o eixo X seria o homem. Tá ok? Então, aí nesse sentido, é só vocês escreverem aí, né, mulher, que é o que está no eixo Y, versus, né, o homem. Tá? No caso, claro, idades. Então, na verdade, vocês vão ver para qual a ideia desse estudo. É que vocês vão ver isso. Isso aí é para estudar o círculo de amizade de vocês. Como é que vocês... Esse círculo. Por quê? Quanto mais esses gráficos aqui... Deixa eu apagar o de trás que a gente tinha feito. Quanto mais esse gráfico aqui ele se aproxima de uma linha, ou seja, um gráfico sem dispersão, a gente vai ver isso na teoria depois, mas vocês vão fazendo já APS. Quanto mais esse gráfico se aproxima de uma linha, mais existe um padrão entre as idades, tá? E aí, quanto menos você se aproxima de uma linha, tá? Menos padrão na idade você encontra. E vocês vão ver, por exemplo, aqui, tá? Por quê? Porque se a idade ela é muito diferente do homem e da mulher, tá? Você vai ficar... todos eles, porque aí depois é um segundo passo, é vocês inserirem aqui, ó, clicar nos pontos, e a gente vai vir aqui em elementos do gráfico, ó, aqui em cima, e a gente vai inserir uma linha de tendência. Isso, no conceito, vocês vão ver depois, tá? Que essa linha de tendência, e aí a gente vai inserir essa linha de tendência, a gente vai usar linear. Vocês vão ver que isso é regressão linear, isso é um conceito, né, lá do capítulo, tá? Se não me engano, é o tema 9, é o penúltimo tema, tá? Essa regressão, na verdade, ele é um ajuste, tá? É um ajuste entre os pontos, eu coloquei ela coral aí, tá? E aí, nesse ajuste entre os pontos, tá? Vocês ainda vão inserir uma pequena barra de erro. Então, tudo isso está sendo gravado, tá? Então, se vocês acham, pô, professor, estou me perdendo, calma aí, fica tranquilo, vai lá na gravação, volta, vai para frente ou para trás. Então, eu ainda vou inserir um erro, tá? E aí dá para inserir aqui, ó, a barra de erro, tá? Então, a gente vai inserir a barra de erro, eu vou chamar de erro padrão, vou tirar o erro da horizontal, e esse erro da vertical aqui, tá? Eu vou deixar esse erro padrão aí, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ajustar esse erro aí vocês, tá? Na mão. Então, na barra de erro aqui, vocês podem botar um valor fixo, né? Uma porcentagem,
tá? Ou vocês podem botar um desvio padrão, eu vou deixar esse erro padrão aí, tá? Bom, que acontece? Significa, estatisticamente, o conceito é o seguinte, tá? Se esse erro padrão é um erro calculado com base no valor aí da curva, a gente vai calcular esse desvio padrão aí daqui a pouco também no conceito, mas que se os pontos encostam nessa reta é porque eles estão dentro de um padrão, né, classificado por vocês, né? Se o ponto, que nem esse ponto aqui, ó, esse ponto ele está fora, né? Ou seja, a barra de erro dele não encosta na reta é porque ele está fora de um padrão que ocorre, tá? Só que aí que você, professor, mas será que existe esse padrão? Como é que a gente vai saber se existe esse padrão? Aí é uma outra coisa que vocês vão inserir, por último, que é a regressão, a curva da regressão. Essa curva aqui, ó, na hora que vocês inseriram ela, essa linha de tendência, vocês mostram exibir equação do gráfico e exibir o valor de R. Isso aqui, ó, está sendo gravado tudo isso, podem ficar tranquilos, tá? Repetindo sempre, está sendo gravado, então é só vocês irem lá na gravação e fazendo, acompanhando passo a passo, tá? Mas essa curva aqui de R, vocês vão perceber que depois no conceito, na teoria, eu vou explicar tudo isso, mas que se esse R quadrado ele é próximo de 1, tá? É porque existe um padrão. Se for muito próximo de 0, é porque não existe padrão. Tá? Então, nesse caso, 0,7, sim, isso aqui começa a ter um padrão. Tá? Vocês vão ver que quando esse R quadrado está próximo de 0, fica uma dispersão. Então, por exemplo, a Mega Sena. A Mega Sena não existe um padrão, é uma dispersão. Ou então, por exemplo, a idade das pessoas estão morrendo de Covid. Então, existe um padrão de idade, entendeu? O risco de morte. Então, vocês vão ver que o risco de morte em relação à idade, existe sim um padrão. As pessoas com mais idade têm mais risco. Então, existe um padrão. Nesse caso aí, eu botei as idades dos homens próxima das mulheres. Por isso que rolou mais ou menos esse padrão. Se essas idades fossem muito dispersas, não existiria um padrão. Então, é interessante ver o gráfico de vocês, que quando eu vejo esse gráfico, e aí vou dar um exemplo, olha, vou pegar idades, vou inserir idades aqui muito distintas, ó. Eu vou pegar aqui, nesse gráfico aqui, ó, na série de dados, vou inserir mais um aqui, ó. Vou inserir mais dois valores aqui, ó. Mais alguns valores. Vou inserir mais 3 valores e aí vou colocar valores bem distintos. Ó. O homem com 20, a mulher com 70. Ao contrário aqui, ó, a mulher com 70 e o homem sei lá, com 30. E vou colocar aqui mais ou menos um homem com 28 e a mulher com 58. Olha só como é que ele já mudou automaticamente o gráfico aqui, ó. Os pontos começaram a mudar, ou seja, eles ficaram bem dispersos, tá? Eles ficaram bem dispersos, ó, os pontos. E aí o R já caiu para 0,1. Por quê? Você acaba tendo mais dispersão e esse R, que é o coeficiente de correlação, ele correlaciona a idade do homem com a da mulher. Essa idade não parece começar a perder correlação, porque um tem muito, outro tem pouco. Então, começa a perder o coeficiente de correlação linear. A gente vai ver tudo isso na teoria, mas é muito legal ver isso aqui em tempo real no Excel. Tá? Então, repetindo, a aula está sendo gravada, vocês depois acompanhem com calma, voltem, né, na prática. A curva aqui, a reta, ela continua. Ó. Eu posso até colocar o intercepto dela, né, definir a interseção. Não, aqui não é isso, não. É só mandar ela recuar aqui alguns períodos. Então, recuar uns, sei lá, uns 10 anos aí, ou uns 15 anos, só para recuar para a gente ter um formato maior dela. Mas o que acontece? O interessante é a gente perceber que
Se esse R aqui é baixo, próximo de zero, esquece, essa equação ela não modela esse sistema social. Ela não modela esse, né, esse estudo. Se esse R é alto, sim, a equação modela o estudo. O que significa essa equação? Olha, se eu te dou X, e X é a idade, no caso aqui, do homem, eu consigo achar a idade da mulher. Só que nesse caso não é. Agora, vamos mudar de novo os dados. Vamos botar tudo pertinho, tá? Então, aqui, ó, mulher com 24, homem com 22, homem com 22, mulher com 25. E a gente lembrando aqui que o homem é o eixo X, tá? A gente já percebeu isso. A gente já tinha visto isso pelo estudo. A mulher está no eixo Y aqui. E aí vamos botar tudo pertinho, ó. 65, 18, 19, 45, 41. Eu vou botar até mais próximo aqui, ó. 42. Ó, 35, vou botar aqui 30, 34. 20, vou botar aqui 20. Tá? 30, vou botar... Olha como é que a curva vai mexendo em tempo real. Vou botar 31. Aqui, ó, 58. Vou botar aqui 56. Legal. Alterei os dados. Olha como é que a curva foi alterando. E olha que coisa linda. Cara, eu sou apaixonado. Eu tô todo arrepiado aqui, ó. Pô, esses estudos são muito legais. Assim, eu me amarro em Excel, cara. Depois eu vou ensinar vocês a passar um formulário utilizando o Google Forms. Vocês podem passar assim, a pessoa vai lá, clica no WhatsApp, né, preenche pelo Google Forms a idade dele, a idade, né, do namorado, da namorada, e você recebe os dados automáticos, cara. Isso é muito legal, tá? Então, mas olha só, olha como é que os gráficos, ou como é que o gráfico já foi alterando em tempo real, ó. E agora você tem uma reta, e os gráficos estão muito próximos de uma reta. Por quê? Porque a idade do homem ela é muito próxima à idade da mulher. Então, conforme essas idades vão surgindo, vão crescendo, ó, mas você não deixa, não sai muito do gráfico. Perceba que é o erro, ó, todos eles encostam na reta. Então, significa o que isso? Olha o R. O R é alto, ou seja, é quase próximo de 1, 0,98. Significa que esse estudo de vocês, essa equação aqui, sim, ela modela o estudo de vocês. Ou seja, que na sua roda de amizade, se você der a idade de X, que era a idade do homem, você consegue achar Y, a idade da mulher, para o seu contexto, para os seus, né, para o seu entorno. Vocês vão ver que alguns alunos vão ter, assim, vai ser legal ver esses gráficos, alguns alunos não têm esse padrão. Né, as idades das pessoas do entorno, elas são bem diferentes dos casais do entorno. E outros alunos não. Tem realmente no seu entorno pessoas que têm realmente um padrão da idade entre homem e mulher, enfim. Tá? Claro que o estudo lá, casal homoafetivo, é um pouco diferente, mas só falar comigo que eu mostro um pouco mais de como fazer. Mas vocês podem ter criatividade, é botar mulher com mulher, homem com homem, ou então relacionar um com o outro. Isso aí, o estudo, o importante é vocês fazerem esse estudo da regressão linear. Ou seja, dessa reta que é o que a gente vai estudar na prática e desse R. Tá bom? Ficou claro isso aí? Qual é essa APS? Então, essa APS já estão liberados para fazer ou perguntem. Eu acho que nesse momento é melhor perguntar mesmo. Liga lá para sua mãe, seu pai, seu irmão, vai lá no WhatsApp, pergunta lá aos casais, seus amigos, tá? E eu acho mais fácil assim do que passar um formulário e tudo mais, e aí vai ficar um pouco mais complexo, tá? Como são poucos dados, são só 30, não precisa ser 30. Não conseguiu 30, faz 20, tá? Entre 20 e 30, tá? Bom, e aí agora eu vou lá para o conceito, tá? Isso aí é a APS, é a parte prática no conceito, onde está isso, tá? Então, voltando aqui à nossa sala de aula, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui da sala de aula novamente, tá? Então, essa é a PS aí. E aí, isso aqui, nós tínhamos feito a aula, deixa eu só recapitular, nós tínhamos a aula 8, deixa eu ver onde nós paramos na aula 8. A gente foi falando em probabilidade e tudo mais, a gente chegou a terminar isso, tá? Probabilidade, tá? E aí, a aula 9, tá? Deixa eu ver aqui a aula 9.
Bom, essa aula 9 aqui, análise combinatória, não cai, tá? Esse aqui, na verdade, é só... Vou até escrever lá. Isso é só como se fosse uma revisão, tá? Para vocês. Então, material extra de estudos, tá? Outra coisa, as minhas aulas... Então, vou escrever aqui, ó, né? Revisão não cobrado. Tá? Vou escrever aqui porque, na verdade, eu deixo sempre porque, muitas vezes, alguns alunos não lembram disso, de estatística. Os alunos da computação até veem isso em matemática discreta, agora os alunos que fazem só estatística, são da ADM, não veem isso, aí eu deixo como uma revisão a mais, tá? Que é a aula 9. E aí, a aula 10, sim. Aí a gente entra na aula 10. Deixa eu ver aqui qual é a aula 10. Tá? Aí a gente entra em... A aula 10 ainda é probabilidade, então, na verdade, essa probabilidade que eu já falei bastante, tá? Então, não é disso que eu quero falar hoje, tá? Outra coisa, essas aulas aqui que eu estou usando as minhas na sequência, é porque, como vocês vão fazer um trabalho meu, então tem mais, né, interessante olhar as minhas aulas, mas elas refletem completamente o que está aqui em cima, tá? Os temas, tá ok, pessoal? E se vocês estão acompanhando tema a tema, é só ir estudando os temas. Se vocês forem estudando os temas ou as aulas, não tem diferença. É porque as aulas são em PowerPoint, então fica mais fácil, tá? Esses temas aqui são os temas que englobam certinho as unidades 1, 2, 3 e 4 lá da proposta de ensino, tá? Mas é porque as aulas têm exercício, é o meu jeitinho, tá? Então vamos para a aula 11, tá? Que a gente vai começar a falar sobre isso que nós estávamos falando agora, tá? Que é distribuição de probabilidade, tá? Nós temos duas coisas que nós precisamos falar. É distribuição de probabilidade, que é essa aula 11, vou até escrever aqui do lado no sistema aqui, tá? E aí tem a ver, essa distribuição de probabilidade tem a ver com a gaussiana, tá? E tudo mais. Então, e a gente precisa ver, né, a regressão, tá? Que seria a aula 12, tá? Eu vou pegar a distribuição de probabilidade hoje, porque é o que nós estamos vivendo no momento, tá? Essa aula 12 aqui seria o que tem a ver, né, com a APS, tá? Só que aí, regressão, eu deixo para falar um pouco depois, vocês estão fazendo a APS, então semana que vem, quando vocês já tiverem estudado um pouco da APS, já de repente já tentaram a APS, de repente a gente entra um pouco mais em regressão. O que a gente vai falar hoje, distribuição de probabilidade, é o momento que a gente está vivendo. Porque aqui eu vou falar sobre a curva normal, sobre esse achatamento de curva que a gente está passando pelo Covid, tá? E aí, nada mais é que um estudo, tá, de estatística, tá, que todo mundo está fazendo aí, tá? Então, quando a gente fala aí que o governo prevê, olha, o fechamento do comércio, prevê a reabertura do comércio, é esse estudo que a gente está fazendo, tá? É o estudo que vocês vão ver agora. Bom, olha só. Primeiro, como é que ocorre a distribuição de probabilidade? Quando é que ela funciona? Ela só funciona quando você tem inúmeros casos, tá? Então, por exemplo, sobre o Covid-19. Se a gente tiver 5 casos, 10 casos, 15 casos, não dá para fazer esse estudo. Esse estudo estatístico, ele começa a ficar robusto, ele começa a representar a realidade quando você tem inúmeros casos, e é o que está acontecendo com o Covid. Você já tem lá mais de 1.000 casos, como está acontecendo na Itália, que você tem dezenas de milhares de casos. Esse estudo é perfeito. Então, é quando você tem grande quantidade de observação, tá? Então, é a primeira coisa que eu falo. Vocês estão vendo meu slide aí? Então, só fazer assim com a mãozinha, ó, Maiara. Estou vendo você, Rafael, beleza, Jéssica? Então,
poxa, isso é perfeito. Vocês vão ver que tem muita coisa, né, desse estudo aí, tá? Se algum momento vocês quiserem que eu repita, é só fazer assim com a mãozinha. Eu vendo a imagem de vocês, faz assim, eu faz assim, que eu paro e repito na hora, tá? Então, essa distribuição, ela pode ser de forma contínua ou discreta, tá? O que é contínua ou discreta, tá? Uma distribuição contínua, a discreta, ela tem a ver com número. Então, por exemplo, número de casos é uma distribuição discreta, tá? Então, tá aqui, que ela é descontínua, né? Então, você tem uma pessoa ou duas pessoas. Quando o número é muito alto, tipo, sei lá, 1.000, 2.000, até dá para começar a ver isso de forma contínua, porque ela mapeia todo o espaço. A distribuição contínua, ela por exemplo, o valor da sua conta de telefone. Isso já é uma coisa, né? Você pode ser 500, sei lá, R$200, 198,01. Então, já é uma coisa mais contínua, tá? Então, assim, e a gente vai trabalhar os dois casos, assim, mas a gente mais aqui vai ver mais a contínua, tá? Mas por que a contínua? Porque uma discreta, como o número de casos, né, do Covid, ele já pode ser trabalhado ou ser visto de forma contínua. Porque como ele tem muitos casos, ele já acaba gerando automaticamente a curva, tá? Vou pegar esse caso prático agora, quer ver? Vamos ver os dados, deixa eu ver se eu acho na internet aqui dados sobre o Covid, né? Dados sobre o Covid-19, tá? Deixa eu ver se tem alguma tabela aqui. Vocês devem estar vendo meu navegador aí. Deixa eu ver se tem alguma tabela, porque eu levo isso pro Word. Olha, tem algumas tabelas aqui, ó. Dados sobre tabela, né? Vou botar tempo ou data, alguma coisa assim. No final das contas, o que a gente vai ver é que em algum momento, deixa eu ver se eu botar gráfico aqui, que a gente vai ter algum momento a próxima a uma gaussiana, né? Na verdade, teoricamente, essa gaussiana aí, né? Mas os dados, eles nunca geram isso perfeito. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, porque em nenhum país a gente chegou a essa gaussiana ainda. Isso vai acontecer, tá? Então, dados, eu vou botar, por exemplo, a gripe espanhola. A gripe espanhola, isso já aconteceu mais ou menos. Então, assim, você tem sim um pico e aí depois você vai tendo uma redução, tá? Mas de qualquer forma, voltando lá vou voltar aqui para o slide e a gente vai ver, né, isso aí. Depois eu vou fazer esse gráfico, eu vou pegar esses dados e vou fazer isso na prática. Bom, então, como é que existem vários modelos, tá, que estudam esses gráficos, estudam essas amostras. Hoje, eu trouxe alguns modelos, como, por exemplo, o modelo de Poisson, o modelo binomial, tá? Mas que trabalham, né, descrevem essa forma, só que a gente vai utilizar um modelo que é o modelo de Gaussiana, tá? Esse modelo gaussiânico, tá? Ele nada mais é que uma curva, uma forma de distribuição. A gente tem algumas, tá? Esse modelo gaussiano também é chamado de forma normal, tá? Existem a chamada T de Student, tá? A forma gama, tá? A exponencial, a de Weibull, mas só que a gente vai usar só um estudo, que é o normal, que é essa gaussiana, tá? Essa gaussiana, na verdade, porque só da onde vem essa curva, né? É interessante porque está todo mundo falando aí, gaussiana, achatar gaussiano, achatar a curva normal. Por que ela é gaussiana? Porque ela vem de Gauss, tá? Do cientista Gauss, tá? O Carl Gauss, né, que foi o cientista que começou a estudar essa curva, ele começou a medir a distância da Lua até a Terra. E com equipamentos astronômicos aí, enfim. E ele medindo, ele começou a perceber
que nos gráficos ele pegava e colocava a distância ao longo do tempo, ele começou a perceber que, conforme ele ia medindo muito, ele errava. Ele errava um pouco para mais, um pouco para menos, só que, de uma forma geral, os dados faziam esse gráfico aí, ou seja, essa forma aí, ó, que eu estou fazendo em coral. Ou seja, a distância ela girava em torno de um ponto. E aí que eu vou colocar esse ponto aqui e vou chamar de D. Essa distância que girava em torno de um ponto nada mais é que a média. Era o ponto médio, ou seja, era a média da distância da Terra entre a Terra e a Lua. Só que tem dia que ele errava para mais, tem dia que ele errava para menos. Então, por isso que essa curva é atribuída a Gauss, tá bom? Gauss foi um grande estudioso disso. Ele percebia que existia um erro, tá? Existia um erro entre, né? Um dia ele errava um pouquinho para menos, tá? Então aqui, tá? Um errozinho para menos e depois ele errava um pouquinho para mais, tá? E vinha para cá, tá? Cara, essa curva é fantástica. Tá? Essa curva ela é linda porque ela representa muitos fenômenos da natureza. Tá? Vou mostrar um fenômeno, eu gosto sempre de fazer brincadeiras, né? Vocês sabem. Então, eu vou dar uma limpada aqui na tela. Vou compartilhar com vocês um quadro branco, tá? Para fazer uma brincadeira com vocês, que é um outro fenômeno que essa curva estuda. Essa curva ela estuda vários aspectos, e aí, por exemplo, vou pegar aqui um eixo Y, tá? Vocês estão vendo o quadro branco aí em vermelho? Beleza. E o eixo X. E aí vou pegar aqui para a gente fazer uma brincadeira, vou modelar aqui o nosso nível de felicidade no eixo Y. O nível de felicidade. Quem já foi meu aluno, de repente, já sabe o que eu vou modelar. O nível de felicidade. E no eixo X, o que é? Quem já foi meu aluno? O consumo de quê? De bebida alcoólica. É isso. Chopp, o número de chopps à noite. Então, olha lá como é que funciona, né? Você começa bebendo um choppzinho, beleza, seu nível de felicidade baixo, tem um pontinho aqui, beleza? Então, isso aqui é um chopp, né? O nível de felicidade aqui variando de 0 a 100, de 0 a 100%, você no auge da felicidade, colocando aquelas músicas de 1980, beleza? E aí você começa um chopp. É beleza, daqui a pouco vai passando a noite, você toma mais um chopp, né? O segundo chopp, seu nível de felicidade, opa, aumenta um pouquinho, legal, e aí você vai. Ou seja, você vai tomando chopp, você vai aumentando o nível de felicidade, legal. Por exemplo, no meu caso, chego a 100%, sei lá, com sei lá, quantidade, sei lá, 6 chopps, né? Vamos botar aqui, né? Uns níveis de felicidade, legal. Só que aí chega no 6º chopp, aí você vai tomar o 7º chopp, aí não cai bem, né? Você já está empanzinado, legal, aí dá aquela vontade de falar assim, poxa, isso aí não caiu bem, já está me dando, tá me nauseando, opa, teu nível de felicidade cai. Aí você começa a tomar mais chopps, aí você não quer parar, né? Todo mundo que bebe não quer parar nunca. E aí você vai ficando cansado, vai ficando debilitado, vai ficando sem água no corpo, a sua pressão vai caindo, e é isso, o número de chopps vai aumentando, e aí daqui a pouco sua vida tá uma merda, tá tudo uma droga, você não consegue emprego, não consegue estágio, e aí lá pelo 10º chopp, pelo, sei lá, 12º chopp é o famoso o quê? É o PT. Então, aqui é a hora que chega o PT, que tá tudo uma droga, você dá PT, alguém precisa te ajudar. É isso, cara, é a gaussiana. Perceba como a gaussiana ela modela tudo, né? Modela o seu relacionamento, o seu namoro é isso. Começa um nível de felicidade no primeiro mês, segundo, sei lá, no segundo, sei lá, no 10º dia de quarentena, vocês juntos, vocês já estão se matando já. Então, aqui é o 12º semana de quarentena. Também é isso, seu nível de felicidade, se você botar aqui, ó, em vez de botar número de chopp, botar assim, semanas de quarentena. É mais ou menos isso, né? Quarentena. A semana de quarentena. Foi isso? Na primeira semana, todo mundo, cara, vou descansar, né? Quem tá em quarentena? Vou descansar, beleza, vou botar tudo em dia. Na 12ª semana de quarentena, ele já tá surtando, cara. Entendeu? Chegou um ápice